Bom dia, sejam bem-vindos à minha aula. Meu nome é Gabriel Matos, eu sou professor de harmonização orofacial, dentista. Estou muito feliz de estar aqui nesse congresso hiper especial em homenagem ao nosso grande amigo Dr. Trovão. Para quem ainda não me conhece, eu sou natural de Araranguá, meu Instagram é @teudentista, sou especialista em ROF e ministro aulas em curso de especialização, mentoria VIP. Em 2021 ganhei o prêmio Fulips da Renova. Também sou speaker da empresa Dermadrim. Então, o objetivo da aula de hoje é a gente identificar, prevenir e tratar complicações vasculares em preenchimento labial. Como eu falei, vou trazer dois casos a vocês, um caso de embolia vascular com preenchimento labial, né, com uso de ácido hialurônico, e outro caso de compressão. Bom, o ácido hialurônico todo mundo já conhece, um polissacarídeo. A gente tem ele no nosso organismo, todos os dias produzimos e degradamos ácido hialurônico, e para que ele seja resistente, para a gente fazer um procedimento com ácido hialurônico, ele resista no nosso organismo, nós adicionamos ali, as empresas, quem faz o produto, adiciona o BDDE na maioria dos casos, para que ele seja resistente, para que ele dure mais tempo. Por que usamos o ácido hialurônico? Bom, o ácido hialurônico ele é biocompatível, reversível, ele tem poder de sustentar, de volumizar, de hidratar, inúmeros benefícios. É o padrão ouro em preenchimento facial, isso é indiscutível. É um ótimo produto, muito previsível e muito seguro, né? Então aí está o BDDE. Quando adicionamos o BDDE no ácido hialurônico, a gente torna ele mais resistente para que ele resista às forças de tensão, cisalhamento, de corte, enfim. Para quem tem curiosidade de entender como é que mais ou menos funciona a produção do ácido hialurônico, tem-se a matéria-prima, hidrata-se o produto, adiciona-se o BDE, se lava ele, se processa, cada empresa vai ter a sua tecnologia, a Renova tem 3 tecnologias, né, de produção de ácido hialurônico. No final ele é envasado, esterilizado e vendido. Mas vamos agora voltar para a aula, para o foco principal do dia de hoje, que é a embolia. Vou mostrar para vocês um vídeo de como seria uma embolia vascular. Basicamente, a embolia vascular é a injeção do ácido hialurônico dentro de um vaso. Como vocês podem ver, entrou a agulha ali no vaso e está se depositando o produto. Nesse caso, causou aí uma oclusão total, né? Então, quais são os sinais que a gente vai perceber quando tem uma complicação vascular? Primeiro deles é a isquemia. Depois da isquemia, daquele branqueamento, aparece em poucos minutos, né, o livedo reticular, aquele aspecto de teia de aranha. Depois disso, aquelas bolinhas de água, as bolinhas de bactérias oportunistas, e aí evolui para coagulação, para a formação da ferida e necrose. Então, esse é mais ou menos o fluxo normal de uma oclusão vascular. Eu vou voltar ao vídeo para vocês verem novamente. Prestem bem atenção, muito importante. É importante salientar que a isquemia ela vai seguir um trajeto na maioria das vezes. Ela não vai ficar aquela isquemia, aquele botão anestésico que a gente faz quando a gente anestesia com anestésico com vaso, que fica aquele branqueamento local. Não, essa isquemia ela tem um caminho. O livedo reticular tem um caminho. Se tu oblitera uma artéria de um lado da face, provavelmente esse livedo vai ficar somente daquele lado da face. Né? E esse processo todo aí, ele é um processo relativamente rápido. A isquemia é imediata, o livedo reticular em poucos minutos, no máximo 1 hora, ali, dependendo do grau de embolia. E as bactérias oportunistas surgem em algumas horas, ou às vezes 1 dia, 2, e depois aí de 2, 3 dias já começa a necrose, a ferida, já não tem muito o que fazer a não ser tratar o problema, o que aconteceu, e dar andamento no processo de recuperação do paciente. Mas a gente descobriu já há algum tempo, esse é um dos primeiros artigos que tem sobre o tema,
que o ácido hialurônico ele é reversível e descobriu-se que a hialuronidase ela é muito potente, na verdade, a única coisa que funciona com eficácia, apesar de ser off-label, né? A gente não consegue comprar a hialuronidase na farmácia, ou a indicação dela não tem reconhecimento da FDA para usar como removedor de produto, como uma enzima, mas é a única coisa que funciona. Então, nesse caso aí desse artigo, eles removeram um preenchimento periorbicular dos olhos ali com hialuronidase. Foi eficiente, deu certo, e depois disso veio diversos artigos sobre a hialuronidase, se estuda hoje muito sobre a hialuronidase, e a gente chegou à conclusão, né, os pesquisadores chegaram à conclusão que a hialuronidase pode ser usada de diversas formas, quando a gente tem um nódulo por excesso de produto ou por depósito desse material no lugar errado, quando a gente coloca o produto num plano errado, era para colocar superficial, foi profundo, enfim, está no lugar errado, desceu, a injeção, né, fez com muita força, depositou no lugar errado, conseguimos reverter esse preenchimento com a hialuronidase. Quando você tem aquele efeito Tyndall, aquela olheira, quando se preenche superficial com produtos que não são indicados e ela fica azulada, e a hialuronidase também pode ser utilizada granuloma e na oclusão vascular, que é o foco da aula de hoje. Então, o que a gente tem que saber antes de usar a hialuronidase? Bom, eu já falei que ela é off-label. O teu paciente também tem que saber que ela é off-label. Tem que avisar para ele, olha, esse produto ele não tem para vender na farmácia, a indicação de bula não é para isso, mas tem milhares de artigos provando a sua eficácia, ele tem um risco alérgico pequeno e é o que a gente tem para usar. Tá? Ele tem que avisar o paciente, termo de consentimento, ele tem que estar ciente disso e ciente das possíveis reações alérgicas que também pode ter. Eu coloquei aqui uma observação em utilizar em 12 horas após a diluição dela, porque é isso que está no artigo, mas você vai seguir a recomendação da sua farmácia de escolha. Se ela falar que é em 12 horas, você usa em 12 horas, em 2 dias, 7 dias refrigerado, 7 dias, segue a orientação da farmácia. Mas uma coisa tem que ficar bem clara, que a gente não pode utilizar uma hialuronidase próximo à região de aplicação da toxina botulínica, porque ela pode difundir essa toxina e causar aí uma ptose palpebral, por exemplo. Então, se tu vais fazer uma correção de produto na face do teu paciente e tal, tu vais usar a hialuronidase depois dessas 48 horas. Por exemplo, aplicou no orbicular dos olhos e também fez um preenchimento ali que não ficou legal e quer remover. Tem que esperar pelo menos 48 horas para não causar nenhum problema aí com a toxina botulínica. Então, hialuronidase, toxina botulínica, tem que ter uma diferença aí de aplicação de 48 horas. Nós temos a hialuronidase no nosso organismo, né? Alguns têm 1, 2, 3 tipos, mas a hialuronidase que nós utilizamos hoje para remover preenchimentos e tratar complicações é uma hialuronidase de origem animal, tá? Então ela pode aí ter um efeito alérgico por essa razão. Ela está aí na natureza em praticamente todos os animais, principalmente a gente sempre pergunta, tem alergia a picada de abelha, picada de marimbondo, de inseto, né? É um indício de que pode ser que o paciente também tenha essa alergia. Eu já apliquei a hialuronidase em pacientes que eram hiperalérgicos à picada de abelha, que quando eu apliquei a hialuronidase não aconteceu absolutamente nada nesse primeiro contato. Então, apesar de você ficar com receio de que pode desencadear uma reação alérgica, você vai ter que aplicar se tiver uma oclusão. Você tem que estar preparado para resolver essa complicação alérgica e você vai aprender isso também nessa aula. O que é importante deixar muito claro? Que a hialuronidase ela tem uma vida extremamente curta. Então, se você aplicou esse produto, ele não resolveu naqueles primeiros minutos, não diminuiu consideravelmente o problema, você tem que reaplicar. A meia-vida dela, como vocês podem ver, é de 0,2 minutos a 2 minutos. Então é muito pequena, é muito baixa. Você não vai esperar 24 horas, 5, 6 horas para reavaliar o teu paciente e aplicar novamente. Não, você vai aplicar até resolver o problema. E para que você fique tranquilo e não se preocupe, não há reações anafiláticas relatadas após injeções subepidérmicas, ou seja, onde a gente aplica a hialuronidase, lá no subcutâneo, abaixo da pele. Então aplique sem medo. Se tiver um angedema, se tiver uma complicação alérgica, resolve. Mas não deixa de aplicar, não fica na dúvida. Porque a gente sabe que em complicações de oclusão vascular, o tempo é ouro. Quanto antes tu fizeres a intervenção, menos sequelas vão ter o teu paciente.
Mas se o teu paciente é um pouco receoso, você é um profissional que não está muito seguro ainda, tem uma opção, apesar de eu discordar, mas está na literatura, eu vou mostrar para vocês, que é o teste alérgico. Primeiro, por que eu discordo? Porque se tiver que dar reação alérgica, vai dar na mão, vai desencadear no corpo inteiro da mesma forma, tá? Esse teste alérgico, ele serve só para dar uma segurança para você. E tem uma outra questão, é que talvez no primeiro contato com a hialuronidase, a reação alérgica não seja tão significativa, mas no segundo contato ela seja. Então, na minha opinião, você não deve fazer teste alérgico, tá? Isso é uma opinião pessoal, baseado no que eu estudei. Então, eu não faço teste alérgico. Faço uma pápula no lábio, direto na região onde eu vou aplicar, observo, não deu reação alérgica, sigo com o tratamento e aplico a quantidade correta. Mas para que vocês saibam que existe um teste alérgico, você vai pegar uma hialuronidase aí de 3.000 unidades subdeso, TR, diluir ela em 10 ml de soro estéreo e vai pegar uma unidade da seringa de insulina e vai aplicar na palma da mão, em cima da mão, né? Uma unidade na derme, uma pápula, e vai observar, né? Se dentro de 5 aí até 30 minutos não tiver os pseudópodes, né? Aquele vergão popularmente conhecido, você vai aplicar normalmente no lábio, tá bom? Ele tem que vir com coceira, ele tem que permanecer. E se você quiser também, é interessante fazer na outra mão uma pápula só com soro, para fazer a comparação, o controle, né? Então, qual é a dose que a gente precisa utilizar para resolver uma complicação vascular e para fazer uma correção de preenchimento? Bom, vou usar como exemplo a seringa de insulina, que é a que todo mundo usa para aplicar, né? Então, aqui tem uma seringa de insulina de meio ml, de 50 unidades, onde cada risco corresponde a uma unidade dela. E você precisa usar 40 UTR por centímetro quadrado. Para simplificar para vocês, diluam uma toxina de 2.000 UTR em 5 ml de soro, ou se você quiser diluir em 4 de soro, 1 de lidocaína, tudo bem, não tem problema. Dessa forma, você vai ter na seringa 400 UTRs por ml. No caso aqui da seringa de insulina de 50, você vai ter 200 UTRs. Cada risquinho da seringa de insulina de 50 corresponde a 4 UTR. Então, a cada 10 unidades da seringa de insulina, você vai ter 40 UTR, que é o suficiente por centímetro quadrado para remover o produto. Então, em casos de correções de preenchimento labial, por exemplo, você fez um preenchimento labial superior, no lábio superior, e colocou ali 0,2 ml de ácido hialurônico. Você quer remover todo aquele produto. Claro que vai depender do produto, da densidade que você usou. Isso aqui é uma média, para vocês terem um norte, né, da onde começar. Colocou um produto mais leve, como o Skin Lido, você vai usar menos. Colocou um produto um pouco mais denso, como o Deep, você vai usar um pouco mais. Mas isso aqui é uma média para que vocês tenham uma base. Você vai colocar 10 unidades da seringa de insulina naquele nódulo, naquela região que você aplicou o ácido hialurônico. Como que tu pode aplicar? Tu pode aplicar com a seringa de insulina, essas que tu compra aí dos representantes de medicamentos. Eu recomendo que vocês usem uma seringa 32G para ter mais conforto, tá? E tu vais aplicar, massagear ali aquela região e aguardar. Depois de 48 horas, tu avalia o teu paciente. Por que 48 horas? A hialuronidase, ela remove o ácido hialurônico artificial, aquele que a gente injetou, e ela também remove o teu ácido hialurônico. Então, para que volte a produção de ácido hialurônico naquele local que tu também removeu, ele leva aí em torno de 2, 3 dias. Então, para te avaliar o teu paciente ali, se ele não tiver nenhum hematoma, né, não acontecer nenhum rompimento de vaso, tu consegue avaliar ele com segurança para saber se precisa aplicar mais ou não em 2, 3 dias, tá? E para oclusão vascular, a gente precisa aplicar hialuronidase sem limite. Basicamente sem limite, tá? Uma quantidade muito maior que isso. Porque a gente precisa reverter o problema. Então, enquanto houver sinais e sintomas que têm oclusão vascular ainda, você precisa aplicar hialuronidase. Por quê? Vamos supor que você coloque produto dentro do vaso. Faça uma embolia, que é o primeiro caso clínico que eu vou apresentar para vocês. O produto está dentro do vaso. Para que a hialuronidase chegue até dentro do vaso, porque ela tem esse poder de difundir, de penetrar no vaso, vai ter um universo ali contra, né? Vai ter sangue, vai ter gordura, vai ter substâncias no teu organismo que vão inativar a hialuronidase
então tu vai precisar botar muito produto, botar próximo, tentar o mais próximo possível. É óbvio que o ideal é que você coloque exatamente no local daquela embolia, mas se não for possível, você tem que colocar pelo menos o mais próximo possível das regiões que apresentam aqueles sintomas. E você vai aplicar, massagear, aplicar profundo, superficial e ver se está dando certo, se está revertendo o problema, se os sinais estão voltando. Porque o que acontece? O vaso, ele tem uma série de camadas ali que a gente nem vai discutir a anatomia dele, senão vamos prolongar muito a aula. Então, para esse produto chegar lá nesse vaso, ele vai sofrer. Então, é muito provável que numa embolia vascular você use infinitamente mais produto do que se você for tratar uma compressão vascular, que o produto está fora do vaso. Então, para que esse produto chegue lá, você vai ter que aplicar bastante e o mais próximo possível. Tá, Gabriel, mas realmente funciona, né? Aplicar próximo, funciona. Tem aqui um artigo que foi publicado, agora esqueci o ano, mas ele prova que pegaram uma artéria, né, injetaram um produto dentro, fecharam a artéria e colocaram uma dela submersa a soro e a outra com soro e hialuronidase. E fizeram testes de 24 horas, de menos horas, enfim, de minutos, e se percebeu que aquela artéria que estava submersa, a solução com hialuronidase derreteu o produto. Então funciona, tá? Funciona, podem fazer que vai dar certo. Mas meu paciente teve alergia, o que eu faço? Bom, ele teve uma alergia em que grau? Teve uma hipersensibilidade, ficou coçando, ficou inchadinho, tá incomodando, tá doendo um pouquinho? Vai lá e dá uma prednisona para ele, ou o corticoide da tua escolha, e um Allegra D, ou um antialérgico qualquer, que ele vai ajudar nesse processo. Se for alérgico, o Allegra vai resolver. Se for um inchaço que está incomodando, o edema, o corticoide vai ajudar também. Mas se a gente fala de uma complicação que a pessoa aplicou naquela região e o lábio está deformado, ela ficou realmente dismórfica, você tem que partir para uma abordagem um pouco mais agressiva, injetável, e você vai utilizar ali um antialérgico e um corticoide também injetável. Coloquei aqui a sugestão do Diprospan e do Fernegan. Tá? E se o negócio não evoluir, você também pode usar a adrenalina 0,3 ml a cada meia hora, 20 minutos ali, você também pode utilizar para reverter esse quadro de alergia. É muito importante que quando aconteça uma alergia de um grau mais elevado, você monitore esse teu paciente e fique com ele de preferência. Claro, não tem nenhuma reação grave de choque anafilático, enfim, morte por uso subepidérmico, né? Que é onde a gente vai aplicar. Mas é sempre bom estar atento, prestar aquela assistência ao teu paciente para que ele se sinta seguro para realizar o procedimento novamente. Vamos ao caso clínico, então. Esse primeiro caso clínico é uma oclusão da artéria labial inferior. O preenchimento foi realizado com aproximadamente 0,3, 0,4 ml de ácido hialurônico, realizado com agulha, técnica de ponto, o famoso bolus, né? Ou seja, com a agulha parada, aspirando para ver se está dentro de um vaso a agulha. O paciente, quando chegamos para fazer o tratamento, ainda estava anestesiado, então foi bem rápido o início do tratamento, foi imediato. O profissional foi bater a foto do depois e no bater a foto depois notou que o lábio estava com uma cor muito diferente. E mandou a foto para mim e perguntou a minha opinião. Até quem viu foi a minha esposa, olhou no Instagram e falou assim, Gabriel, acho que deu um problema aqui. Eu falei, não, deve ser um roxinho e tal. Eu disse, não, Gabriel, deu um problema aqui, vou te mostrar. E daí eu fui, tá, então traz aqui pra mim. A gente olhou e realmente, tava com uma cor bem estranha, como vocês podem ver. E o diagnóstico que a gente fez, nesse caso, foi por teste compressivo. Também vou mostrar para vocês daqui a pouco. A intervenção foi imediata, como eu falei. Utilizamos anestésico sem vaso. Por que sem vaso? Bom, se já está ocluída a artéria, se já não tem oxigenação, não tá com fluxo sanguíneo habitual, tu vai colocar um anestésico para fazer o procedimento, né? Porque ela no momento estava anestesiada, mas essa anestesia passa. E todo mundo sabe, quem já usou, que a hialuronidase é extremamente dolorosa. Então a gente anestesia sim o paciente com anestésico sem vaso, tá? Todo anestésico é vasodilatador. Todo anestésico que a gente usa em odontologia é vasodilatador. Pelo menos os mais comuns, a lidocaína, a MEP, a ART, enfim. O que faz ele ser vasoconstritor é a adrenalina e a epinefrina que se coloca nele. Então, pode anestesiar sem medo, tá? Sem problema nenhum.
Utilizamos aí a hyaluronidase de 2000 UTR, diluímos ela em 2 ml, porque aqui a diluição já não é mais importante para controle, para correção. Aqui a gente precisa resolver o problema. Então a gente coloca um volume significativo para que esse produto, né, abrace essa artéria, chegue onde ele tem que chegar e derreta o produto, né, remova, que a enzima trabalha. Bom, a gente usou a cânula como se fosse fazer um preenchimento mesmo. Faz o pertuito, coloca a cânula numa seringa aí dessas que a gente usa para diluir o botox, né? Para diluir a toxina botulínica. Injeta o produto, massageia. Fiz no plano submucoso, né? Profundo e no plano superficial. Também utilizei a agulha de insulina em pontos específicos, por exemplo, no queixo, onde estava ali uma coisinha estranha, apliquei com a agulha de insulina. Massagem vigorosa, massageia bastante, vê como é que tá ali, 5, 10 minutinhos depois, não mudou nada, ficou pior ou não teve melhora, aplica de novo e repete esse ciclo até resolver o problema. Monitora o teu paciente depois, a gente monitorou ele por 30 dias. E essa foi a foto que eu recebi, que a minha esposa recebeu e trouxe para mim preocupada, que a gente pode perceber realmente. O que é interessante ver aqui, né? Que não tem edema. Muitas vezes a gente faz um preenchimento, estoura um vaso ali, fica aquele lábio gigante, inchado. E a gente diz, será que deu algum problema? Tá muito roxo, tô com medo e tal. Como vocês podem ver, a embolia não tem edema aqui. O edema é muito normal. Mas ela tem uma coloração cianótica. Foi tão rápido a embolia que nem chegou a ficar isquêmico o negócio, já tá cianótico, roxo, azulado. Então, nesses casos, o diagnóstico a gente fez por teste compressivo. O que é o teste compressivo? Dá uma olhadinha aqui para mim, presta atenção em mim aqui, ó. A gente vai pegar o que tu tiver na mão ali. Pode ser um tubete anestésico, pode ser uma tesoura, pode ser uma caneta se o paciente estiver em casa, pode ser qualquer coisa. Só de preferência não usar o dedo. Vai apertar na região que tu tem suspeita, com força, aguardar alguns segundos e soltar. Você vai perceber que a cor da região que tu aplicou ali, que tu fez o teste compressivo, ela fica esbranquiçada e em 2 segundos ela volta. Vai pegar o outro lado da face, que não tem preenchimento, que tu não tem suspeita de oclusão vascular, vai apertar esse outro lado da face, soltar e ver se esse tempo de resposta do fluxo sanguíneo é o mesmo. Sendo o mesmo, já pode ficar mais tranquilo. Mas nesse caso não foi. Vou mostrar para vocês aqui no vídeo o teste compressivo. Ela fez até com o dedo, tá? E aí foi tão grave que apareceu até com o dedo a isquemia. Ó, como vocês podem perceber, só no passar o dedo no lábio ele já fica isquêmico. Aí demora vários segundos para voltar à circulação. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, de imediato, esse profissional é muito responsável, conheço ele. Indiquei que fizesse o uso da hyaluronidase nessa região para degradar esse produto e resolver a intercorrência. Aí ele aplicou a hyaluronidase nessa região e ficou assim. Parece que piorou, né? Parece que o lábio ficou mais azulado, que a isquemia está mais grave. Por quê? Às vezes a quantidade de hyaluronidase que foi colocada ali foi pequena para aquele problema. Então esse bolus, que era de 0,3 ml, se desmanchou um pouco, fragmentou e entupiu o resto de artéria que estava ali se comunicando com a labial inferior. Então eu falei, massageia mais um pouco, aplica mais um pouco. Quando acabar a tua hyaluronidase aí, tuas 2000 TR, que tinha um frasquinho, me manda uma foto ou um vídeo que, se for preciso, eu vou aí no teu consultório para a gente resolver. E apesar do uso dessa ampola inteira de hyaluronidase, não evoluiu bem, né? Ficou cada vez pior. E ali já aparece o livedo reticular no queixo, né? Aquele aspecto de teia de aranha, o vasinho bem desenhado, né? É muito diferente do hematoma, que é uma coisa que tem margem definida, que tem bordo definido, que você consegue perceber que é um hematoma, né? Tem uma cor muito diferente também. Então, quando eu vi esse vídeo, eu falei, não, tô indo aí, a gente mora na mesma cidade. Então, fui lá, levei as minhas 15 ampolas de hyaluronidase que eu tenho no consultório, sou bastante exagerado, mas é que quando tem um problema grave, a gente precisa usar bastante. E a hyaluronidase é super barata, né? Você vai comprar a hyaluronidase aí por 20, 50, 100 reais, no máximo. Então,
você que vende um preenchimento que cobra entre, sei lá, 900 e 2.000 reais o ml do seu preenchimento, 1.500, sei lá. Independente do valor que você cobre, o valor da hialuronidase é muito baixo. Eu quero ter hialuronidase no consultório e que ela vença, que eu nunca uso. Espero que você também. Então tenha bastante hialuronidase. Compra ali pelo menos 10, né? 10, uma caixinha fechada de hialuronidase custa 300 reais, custa menos do que um preenchimento, uma seringa de ácido. Então eu fui lá, a gente, como estava evoluindo de uma forma muito grave, nem bati foto quando eu cheguei, nem fiz teste compressivo, né? O diagnóstico já estava fechado, eu não posso me dar o capricho de fazer boas imagens só para mostrar numa aula, o paciente está ali em risco, a saúde dele, então a gente prioriza isso. No primeiro ciclo, nós utilizamos 5 ampolas de hialuronidase de 2.000 TR, diluído em 2 ml, aplicado com cânula, profundo, superficial, com agulha de insulina também. O paciente ficou assim. Após esse ciclo, a gente já percebeu que o fluxo sanguíneo estava normalizando, que estava bacana. Ficamos algum tempo ali, mais de 1 hora, massageando e aplicando, massageando e aplicando. E conforme o teste compressivo, aí eu fiz com a tesourinha, com o cabo da tesoura do porta-agulha, acredito, para vocês verem como preconiza o artigo, como é que se faz. E ó, a gente solta e rapidamente volta esse fluxo sanguíneo, ó. 1, 2, 3 segundos. O outro lado, 1, 2, né, um pouquinho mais rápido. Então a gente decidiu fazer o seguinte: o paciente já estava sem almoço, estava nervosa porque ela entendia qual era aquele problema, né? Ela sabia da gravidade que era e no que poderia ocasionar. A gente dispensou a paciente por 1 hora para ela em casa tomar um banho, se alimentar e mandar uma foto depois, e qualquer suspeita que a gente tivesse, que ainda não estava legal, ela retornaria ao consultório. Bom, essa foto foi da paciente, então tem um ponto isquêmico ali, né, na lateral do mento, próximo ao lábio, e esse ponto me deixou preocupado, pedi que ela voltasse ao consultório e a gente aplicou novamente, só que agora 6 ampolas de hialuronidase de 2.000 TR. Enquanto estava tendo melhora no quadro, enquanto o aspecto daquele livedo reticular ia sumindo, a gente ia aplicando, massageando e observando. Aplicava, massageava bem, tá legal, melhorou, não melhorou, aplicava de novo, até que a gente tivesse com quase toda certeza que não tinha nada ali que pudesse ocasionar uma necrose. E ela saiu assim daí do consultório, né? E aqui eu já fiz o teste compressivo com outro material, que se tu é dentista, tu tem no teu consultório isso, se tu é farmacêutico, qualquer profissional aí que está habilitado para fazer harmonização facial, deve ter, que é o tubete anestésico de vidro. A gente pega o próprio tubete, coloca na região, comprime por alguns segundos e solta. Esse fluxo sanguíneo, ele tem que voltar ao fluxo habitual ali, sair essa isquemia, ela sumir em 2, 3 segundos. Mais do que isso, ainda tem. Então, o que seria o ideal, né? Aqui está a foto do primeiro ciclo, da primeira intervenção que a gente fez, com 5 ampolas de hialuronidase 2.000. E a outra foto é o imediato após o uso de mais 6. Então, no total foram 11 ampolas de hialuronidase. Nossa, Gabriel, mas isso não é arriscado, isso é muito produto, não poderia ter usado menos? Poderia. Qual é a forma de ter usado menos produto? Ter um profissional habilitado, ou que seja você mesmo, com o uso de ultrassom. Sabe aqueles ultrassom portátil? Está se vendendo bastante aí. O pessoal está aderindo muito para fazer planejamento, para ver se a pessoa tem produto permanente no rosto, PMMA, enfim, para planejar os casos, é aquele ultrassom com Doppler para saber se tem ali fluxo habitual, se não está, se tem alguma coisa impedindo o fluxo. Então isso poderia ter ajudado nós a reduzir muito essa dose, porque a gente ia pegar o ultrassom, colocar na onde está essa oclusão e aplicar com uma agulha, uma cânula direto naquele ponto. Isso ia ajudar bastante, mas a gente não tinha. Era domingo, meio-dia, quando aconteceu esse problema. Nenhuma clínica de imagem está aberta na minha cidade. Na época eu não conhecia o Dr. Juan, que é o que trabalha hoje conosco. Ele faz mapeamento facial para a gente, ele planeja cirurgia quando é de remoção de PMMA lá no consultório. Então não tinha nenhum contato. Então a gente fez o que era para ser feito, o melhor que a gente podia fazer naquele momento e
prescreveu ali, solicitou para a paciente que ela procurasse, na segunda-feira, fazer ali o ultrassom com Doppler dessa região para ver se tinha alguma oclusão ainda. O que a gente utilizou para nortear nosso tratamento agora medicamentoso oral com a paciente? Tem esse documento da SBTI que preconiza alguns medicamentos para quando o tratamento da necrose. Então, dentro do que eles recomendam ali de hialuronidase, de pentoxifilina, aspirina, cefalexina, metronidazol, né, corticoide, enfim, a gente decidiu não usar a diprogenta, porque na bula dela, se tu fores ler, ela tem uma propriedade de vasoconstrição. Então, a gente, pela gravidade do problema, a gente não achou interessante. O que utilizamos, então, nesse caso? Como ele foi um caso que a gente resolveu imediato, como foi um caso que a paciente saiu, em tese, sem oclusão vascular, a gente não deu medicamento por 21 dias, né? Não utilizou a diprogenta, não fez várias coisas, né? O que a gente fez? Cefalexina para destruir, né, matar bactérias aeróbias. Metronidazol, bactérias anaeróbias, né? Pentoxifilina, esse medicamento, se você for utilizar, você tem que ler a bula do medicamento, conversar com o paciente, ter uma anamnese bem feita, porque ele pode causar ali algumas alterações no organismo, não é uma coisa que dá para sair dando, né? Assim como todo medicamento, mas esse é um pouco mais delicado. Aspirina, 100 mg, 12 em 12, 7 dias, para evitar a formação de trombo. Prednisona para o controle do inchaço, né, do edema. Inchaço é feio de falar, né, entre profissionais. Dersane para hidratar esse lábio, para manter... Esse lábio ele fez uma casquinha, ele fez uma descamação, a gente resolveu dar cicaplaste num determinado período do lábio ali, da recuperação. Trombofob para o hematoma. E Etna porque ela sentiu uma dormência depois de alguns dias da aplicação da hialuronidase. Ela também fez, se eu não me engano, foi a doutora Jerusa de Sá, nossa amiga, que ela emprestou o aparelho de laser dela, e teve uma outra professora, que eu esqueci o nome agora, que planejou todo o tratamento. A gente tratou em conjunto essa paciente. O profissional foi lá, buscou o laser na Jerusa. Eu não sei qual é a marca do laser, não me recordo, mas acredito que é um laser de uso odontológico, tá? Aplicou ali, fez um planejamento individual para o paciente e fez por vários dias, não sei quantos dias ao certo, mas conforme ia evoluindo de forma positiva, ia reduzindo o intervalo até cessar o uso do laser. Então, no dia, quando a paciente chegou em casa, mandou essa foto. 24 horas depois, o profissional bateu essa foto, estava junto com o paciente lá na clínica de imagem para fazer o exame. Então, assim, é muito importante dar essa assistência ao paciente para que ele se sinta acolhido, para que ele veja que não está sozinho, que a gente é capacitado, sim, a resolver complicações gravíssimas de preenchimento facial e dar todo o suporte que ele precisa, principalmente suporte emocional, tá? 24 horas depois fez o exame, então fez na segunda, e para nossa felicidade, ao estudo Doppler, o fluxo estava maravilhoso. Então agora é só tratar e acompanhar, continuar o tratamento medicamentoso, e se tiver alguma sequela no meio do caminho, tratar. Então a gente recomendou que fizesse câmara hiperbárica, mas era muito custoso aqui na nossa cidade, não sei ao certo custo, mas não deu de fazer. E entendendo que a gente fez um tratamento imediato, que a gente resolveu o problema, que o fluxo está legal, que a gente está com medicação para isso, a hiperbárica é importante, mas talvez não é essencial. Mas lógico, se tu tiver um problema, tiver condições de arcar isso com o teu paciente, ou o teu paciente tiver como arcar, faz a hiperbárica, mal não faz, tá bom? Aí ozônio, na época, isso já foi um caso de alguns anos atrás, não tinha todo esse recurso aqui que tem na região de ozônio, de tratamentos alternativos, tá? Então hoje, naquele dia, dentro do que a gente podia fazer, a gente fez com certeza o melhor para esse paciente. Aqui está um exemplo de receita para você pedir o exame, né? Coloca o nome, a data de nascimento do paciente, o histórico, o que levou a fazer esse exame. Ali coloquei oclusão vascular da artéria labial inferior com ácido hialurônico, tratamento da intervenção com uso de hialuronidase na região de lábio inferior, mento com comissura labial. Solicito, então, ultrassonografia com Doppler da artéria labial inferior e artérias regionais. Hipótese diagnóstica,
a nossa hipótese era de que o fluxo estava normal, era só para confirmar, para ter um documento, né, para deixar o paciente e a gente também mais seguro. Ninguém quer um problema desse tamanho no teu consultório. Assina carimba, põe a data e ele vai lá e realiza. No segundo dia, com 2 dias ali já estava melhorando, com 3 dias, com 4 dias estava ficando mais bonitinho e com 5 dias fez aquela casquinha no lábio, descamou. Então foi aí que a gente entrou com Cicaplast. 24 horas depois, estava lindo, maravilhoso. Eu gosto muito de Cicaplast. Com 7 dias, quando cessou o medicamento aqui, ó, ela acordou mais inchada, tá? Com dormência, nesse lado esquerdo ou direito de quem tá vendo, mas vocês conseguem perceber ali, né? O lado que tá um pouquinho mais inchado. Aqui é o esquerdo da minha tela. Então eu entrei com Etna. Provavelmente o que estava ocasionando essa dormência no lábio dela é o inchaço, o edema que voltou ali após cessar o uso dos medicamentos. Um dia resolveu a dormência, não tomou mais Etna. 9 dias e 15 dias, o lábio já estava bem bonito, completamente salvo, sem nenhuma complicação grave, sem nenhuma sequela aparente, né? A não ser emocional, porque eu acredito que a paciente não fez mais o preenchimento, ficou um pouco receosa. E com 30 dias aqui a gente conseguiu bater uma fotinho com melhor qualidade e o lábio tá lindo, maravilhoso, sem nenhuma intercorrência. Ela saiu do consultório assim, depois da primeira aplicação, né? E finalizamos o atendimento dessa forma. 30 dias depois, a gente deu alta para o paciente. O que a gente pode fazer então para evitar esse problema? Eu sou um defensor do uso da cânula. Sempre. Sempre que possível, cânula. Agulha só onde a cânula não consegue trabalhar. Ponto. Essa é a minha opinião. Ah, mas eu faço com agulha e nunca tive problema. Perfeito. Joia. Continua fazendo com agulha. A gente sabe que o mais importante é a anatomia. Se a gente sabe onde está, sabe o que esperar, a gente está legal, a gente está seguro. O problema é que tem pacientes com variação anatômica. A artéria labial às vezes começa superficial, vai profunda, volta superficial. Então, cada paciente é uma caixinha de surpresa. Então, na minha opinião, use cânula sempre que possível. Quando não for possível usar uma cânula, por exemplo, num contorno labial, usa agulha. Tá? Usa com segurança, com cautela, não abusa. Saiba onde você está trabalhando. A cânula ela traumatiza menos, né? Isso é inegável. Você faz muito menos hematoma, estoura muito menos vaso com uma cânula do que com uma agulha. Então, a cânula oferece um menor risco de embolia para a gente, menos trauma. Segundo o produto, maior precisão na aplicação do preenchedor no plano desejado. Por quê? Eu concordo com essa afirmação da empresa. Porque se tu está num plano acima do músculo, um plano superficial, né, subcutâneo, e tu movimenta a cânula para baixo ou para cima, tu não consegue perfurar com facilidade o músculo e cair no plano submucoso. Com a agulha já é mais fácil de fazer isso, porque a agulha ela tem a ponta afiada, ela perfura esse músculo e vai no submucoso. Então, na minha opinião, ela tem mais precisão na aplicação do plano, tá? E ela oferece, sem dúvida nenhuma, mais segurança. Por que a cânula e por que cânula grossa? Tá? Cânula grossa em preenchimento labial, que eu digo é uma cânula 22, que é a cânula que eu consigo trabalhar legal e que ela me oferece um resultado bom e seguro. A artéria labial, segundo alguns autores aqui, ela vai ter um calibre médio aí em torno de 1 milímetro. Alguns autores falam em 1,8, outros em 1,1 com variação de 0,3, mas o que a gente sabe ali para arredondar a coisa é que a artéria tem em torno de 1 milímetro. A artéria labial inferior. Então, se tu usares uma cânula 22G, 22 gauge, que ela possui em média 0,7, ela tem 70% do tamanho do vaso. É muito improvável que tu consiga enfiar essa cânula naquele vaso, a não ser que tu seja um cara muito bruto e que venha com muita força e consiga botar um produto, um instrumento de ponta romba, né, ponta bem romba, que não perfura normalmente no lábio, dentro daquela artéria da pessoa. Então, assim, diminuir a chance demais. Quando a gente fala em compressão vascular, aí não faz muita diferença você usar com agulha ou com cânula, porque a compressão é colocar tanto produto no lugar errado que ele comprime a artéria e daí tem a compressão. Mas falando de embolia, a cânula é muito mais segura.
Tá aqui a tabelinha dos gauges, né, da calibre. 18G, 19G, 20, 22G. Grifei para vocês, ela tem 0,7 milímetro. Então, a 25, que também muita gente gosta de usar em lab e é segura, ela tem um calibre de 0,5. Então, considerando que é a metade do vaso, também é segura, legal. Eu prefiro a 22, eu acho melhor para fazer a subincisão, para descolar aquele tecido, eu acho que é mais fácil, traumatiza menos. E comparando ali, ó, a uma agulha, normalmente as agulhas que vêm com o produto, elas vêm a 30G ou a 27G. Então a 30G ela tem 0,3, então ela tem 30% do tamanho do vaso. E a 27G tem 0,4, que já fica meio parecido ali com o calibre da cânula 25. Então assim, consciência de vocês, a habilidade profissional é com vocês, então usem o calibre que vocês acharem mais adequado. Eu prefiro a 0,7 milímetro ali, a cânula de 22 gauge. Mas com certeza a de 25 também tem um grau de segurança muito mais alto do que uma agulha. Falando sobre a anatomia do lábio, tem esse artigo aqui do nosso querido e respeitado Cotofana, que mostra que a artéria labial, tanto a superior quanto a inferior, ela vai estar, na maioria esmagadora das vezes, profunda, submucosa, abaixo do músculo. Então, quando a gente pensa em um preenchimento labial seguro, a gente pensa em um preenchimento labial superficial. Superficial que eu digo na gordura superficial, no subcutâneo. Apesar de que tem ali alguma variação, né, uma porcentagem muito pequena, como vocês podem ver na tabela, de artéria que está ali no subcutâneo. Artéria que está ali no superficial. Em torno de 1%, 3% ali, muito pequeno. E na maioria esmagadora das vezes, 80% das vezes, ela vai estar submucosa e aproximadamente 18% das vezes vai estar intramuscular. Isso não significa que a artéria vai começar submucosa e vai percorrer todo aquele trajeto submucoso. Ela pode estar submucosa, ela pode ficar intramuscular, superficializar e voltar para o submucoso. Então é importante a gente entender isso, que no canto do lábio às vezes ela está superficial e no meio do lábio ela está profunda. Por isso que é importante entender a anatomia, as variações dela, mas nunca abrir mão de instrumentos que te forneçam uma segurança maior. Então, aqui tem um corte do lábio para vocês entenderem, a derme, ali onde a gente faz o contorno, gordura superficial, o músculo propriamente dito, ali, o músculo orbicular da boca, gordura profunda e mucosa. O contorno labial, a gente não consegue fazer ele bem, fazer um contorno legal com cânula. Então a gente sempre vai usar agulha. Pelo menos essa é a minha conduta. Quando eu faço contorno labial, eu faço com agulha. E a gente vai realizar o mais superficial possível. Tá? O mais superficial, na pele mesmo, com uma agulha extremamente fina, uma 30G de preferência. Para que esse preenchimento tenha um risco infinitamente menor de entrar e embolizar ali em algum vaso. A gente faz o preenchimento normalmente na junção vermelho cutânea do lábio. Esse é o livro do André Brás. Um livro top, para quem ainda não conhece o livro, eu recomendo que leia. O nome do livro, se não me engano, é Atlas da Anatomia e Preenchimento Global, tá? É um livro completo, muito bom, vale a pena ter esse livro no consultório. E quando a gente faz o preenchimento para dar volume ao lábio, a gente vai fazer o preenchimento na camada subcutânea, abaixo da pele, abaixo de onde a gente fez o contorno, e preferencialmente nós vamos utilizar uma cânula 22G. Aqui tem outro vídeo para vocês, do Pixatomy também, simulando a entrada do instrumento da cânula dentro de um vaso. É até difícil entender nesse vídeo como é possível, porque a cânula é praticamente do tamanho do vaso, né? Então é muito improvável que você vai colocar uma cânula dentro de um vaso, uma cânula 22G. Ela é quase o tamanho do vaso, tem que ser muito ninja para conseguir isso. Tem que estar com muita vontade. Eu acho que nem se tu quiseres fazer isso, tu vai conseguir. Então, não é para ficar totalmente despreocupado quando usa a cânula, mas entenda, né, que a cânula é mais segura para esse tipo de preenchimento subcutâneo de volumização. Principalmente quando você usa mais de 1 ml no preenchimento, né? É um lábio muito fino superior, vai ali botar 1 ml inteiro superior, se você conseguir colocar, né? Porque a gente entende que cada um tem um limite. É difícil. Fechamos a embolia, agora vamos para o caso clínico número 2,
o caso clínico de compressão vascular. Esse foi no lábio superior. Compressão da artéria labial superior. O produto é desconhecido, a gente não sabe qual foi o produto utilizado nesse preenchimento, porque ele foi feito por um profissional que não era habilitado, né? Então a gente não conhecia a técnica, não conhecia o produto e a paciente não tinha dor, também importante frisar isso, porque muito se fala, se tem oclusão vascular, tem dor. Não tem dor. Garanto a vocês, eu vi esse caso. Esse caso eu tenho prova, tenho ultrassonografia provando que tinha compressão vascular, que tinha amputação do fluxo vascular e não tinha dor. Então, a ausência de dor não significa que não tem compressão vascular. Tá? Compressão vascular acontece, compressão vascular é mais comum do que a embolia, e a compressão vascular ela tem alguns sinais e sintomas específicos também. Então, a dor pode estar presente ou não. Ela procurou a opinião de um outro profissional que fazia outro procedimento, né, nessa paciente. Ela falou, olha, não tá legal, vou conversar com um colega meu que eu conheço. Ela mandou mensagem para mim, para outro colega, e na hora eu não vi, era uma coisa, né, foi meio imediato assim. Ele me chamou, o colega também, ela me chamou, a gente se acertou ali, e eu resolvi pegar esse caso. Era a véspera de uma cirurgia que eu ia fazer. Já tinha fechado o consultório fazia 2 dias, estava em preparação para fazer essa cirurgia. E não podia deixar esse paciente na mão. Então, chamei o Juan, já o conhecia nessa época. Juan, tem um caso assim, assim, assado, mandei a foto. Pode ser que seja uma infecção, pode ser que seja uma complicação de menor importância, mas também pode ser que seja compressão vascular. Tu consegue vir hoje? Ele também largou tudo lá na cidade dele. Vamos fazer. Veio no meu consultório e a gente fez esse ultrassom. O início da intervenção foi 2 dias após, não foi imediato. Tá? Ela estava com aquele sintoma, procurava o profissional dizia que era normal, toma um corticoide, faz massagem, e ela não estava muito contente com o desfecho, estava ficando pior e resolveu procurar uma segunda opinião, entrou em contato com a nossa colega, ela entrou em contato com a gente, enfim. Qual era a sensação dela qual era o sintoma dela que me preocupava? Dormência. Ela estava com a sensação de que estava com anestesia no canto do lábio, naquela região. Justamente naquela região que tinha uma cor um pouquinho diferente. Não era bem característica de uma isquemia, igual foi no outro caso. Né? Não era um livedo reticular igual foi o outro caso. Mas ele tinha um certo grau ali de livedo reticular, de isquemia que estava estranho. Utilizamos nesse caso uma ampola apenas de hialuronidase de 2.000 UTR, diluídas em 2 ml de soro. Resolvemos remover o produto do lado esquerdo e direito, apesar de ter uma complicação só de um lado. Fizemos uma massagem moderada, não muito vigorosa, né? Eu queria que o produto ficasse ali. Apliquei subcutâneo e superficial somente com cânula. Não usei agulha para remover esse produto. Fiz como se fosse fazer um preenchimento. Fiz um pertuito no arco do cupido, aqui no zênite labial. Entrei com o produto profundo e superficial. Apliquei 1 ml de cada lado do lábio, massageei. E o vídeo que chegou para mim foi esse aqui. Vou mostrar para vocês, ó. Ela tinha alguma, ó, tem um roxinho aqui desse lado, tá formando uma feridinha linear aqui. Mas esse lado que ela tá mostrando para vocês, que realmente tinha complicação, ó. Tem uma petec ali, né, um aspecto estranho, diferente do resto do lábio. Tem uma isquemia ali que tu coloca o dedo, ó, não volta a cor. A comissura labial também estava esbranquiçada na consulta presencial, na intervenção que fizemos com ela. Mandou outro vídeo com uma qualidade um pouco melhor. E realmente, eu falei, realmente está bem estranho. Vamos atender esse paciente, tem que ser hoje, porque amanhã eu me opero, não tem como. Vou ficar 15 dias afastado. Ela fala, ó, tô com uma sensação de dormência, é como se tivesse uma bolha de água, eu não sinto nada aqui. Então, bom, tava tudo caminhando para compressão mesmo. Essa foto de quando chegou no consultório, e eu coloquei uma setinha para vocês perceberem que essa isquemia, esse livedo, esse sinal que ela tem um caminho. Esse hematoma, esse livedo, ele tem um caminho. Ele não é uma coisa localizada, arredondada. Então, provavelmente não era talvez a artéria labial superior completa, né? Mas o fluxo dela ali, em algum grau, alguma ramificação dela, ela estava sim com uma compressão. A coloração dessa região estava cianótica e, como vocês podem perceber, estava formando bolhas já.
né, tinha algum processo infeccioso aí. Ah, esqueci de comentar com vocês. Quando eu recebi a foto, eu já pedi para a paciente procurar um atendimento na cidade dela, que ela não é da mesma cidade que eu, e que iniciasse o uso de antibiótico. Porque se fosse uma herpes, beleza. Mas se fosse uma infecção, o que acontece? A hialuronidase ela dispersa tudo. Se tu aplicar uma hialuronidase num local que tem um foco infeccioso, vai espalhar esse foco infeccioso. Então ela já começou com uma medicação antibiótica aeróbia, aí vocês vão usar o que vocês aprenderam aí nos cursos que vocês fizeram. Eu sugiro que vocês usem um antibiótico com um espectro maior, tá? Para pegar tudo quanto for bactéria. E resolvi ali dar só um antibiótico para bactérias aeróbias, tá bom? Formou essas bolhas, tem uma ferida linear ali no submucoso do lábio e ela sentiu a parestesia, a dormência. É isso que nos preocupou, de fato, né? Claro que a cor nos preocupa, mas a parestesia não tem parestesia, né? Não existe tu fazer um procedimento e ficar com parestesia. A não ser que tu foi lá e machucou o vaso, o nervo da pessoa, cortou, né? É uma coisa meio improvável de fazer isso quando você vai fazer anestesia. Então, o que mais me preocupou foi a parestesia. Eu disse, não, parestesia não é normal. Ah, uma coceirinha normal de cicatrização, a dor é normal, o hematoma é normal, mas a parestesia não é. E quando a gente viu ela pessoalmente, viu que tinha outros sinais que também não eram normais. Então, o Dr. Juan ele veio ao consultório fazer esse mapeamento do lábio, tá? Para entender, primeiro, eu não conheço quem fez. Eu sei que não é profissional. A gente consultou o nome no CRB, lá, CRBio, CRMB, agora me enrolei aqui. Vocês, biomédicos me ajudem, tá? No Conselho da Biomedicina de Santa Catarina não tinha, né? Então, não é profissional. Empresa séria não vende para quem não é profissional. Então, vocês nunca vão ver nenhuma empresa séria, representante sério vendendo para quem não é profissional. Com certeza, pegou esse produto de um colega que é profissional, ou então comprou o produto aí que é ilegal, né, de outros países de importação ilegal. Mas é muito provável que quando esses profissionais e que não são habilitados, que não conseguem comprar o produto, eles utilizam o que tem aí em abundância na internet, que é os preenchedores permanentes. Então, antes de eu fazer qualquer intervenção, nesse caso, eu tenho que saber qual é o produto. É PMMA? Porque se for, eu não tenho o que fazer, é cirúrgico. Vou ter que chamar ali a nossa equipe e operar cirurgicamente. Tem realmente oclusão vascular? Porque eu vou pegar e vou tratar com uma oclusão vascular de um paciente que não é meu. A partir do momento que eu abraço esse paciente, que eu trago ele para o meu tratamento, eu abracei o problema. Então você tem que ter certeza do que você está fazendo. Então, por isso que nesse caso foi muito importante o Juan, ali, o Dr. Juan, médico radiologista, auxiliar nesse tratamento. Então, ele fez a varredura ali do local e a gente percebeu que o lábio dela que não estava comprometido tinha um refluxo arterial. Tinha um artefato chamado Elise, acho que é assim que se fala. Me corrijam se eu estiver errado. O que significa esse Elise? Um lado está com fluxo bacana, normal, só que o outro não. Então, ele tenta compensar esse fluxo, essa irrigação sanguínea, mandando mais sangue com mais força para aquele lado. Então, como não vai, como está obstruído, como está ocluído, esse sangue volta e faz esse refluxo. Tá? Num grau normal, no nosso corpo todo tem algumas regiões ali de carótide, enfim, que tem esse Elise e é natural. Mas no lábio não é natural que tenha esse Elise, não nesse grau aí, que mostra bastante refluxo, né? E o outro lado, que tem o comprometimento vascular, vocês podem perceber que é completamente diferente, tá? Completamente diferente. Dei um zoom aqui para vocês olharem. Percebam aqui, ó. Deixa eu tentar mostrar para vocês aqui, ó. Isso aqui, ó, é produto. Isso aqui, ó, é produto. E no meio tá o vaso ali, né? Isso aqui, ó, é dente já. Tá vendo? Então esse produto, ele tá profundo,
ele tá superficial também. E o vaso está passando aqui no meio. Então ele comprimiu, ele fez um sanduíche. Ele apertou esse vaso e diminuiu o fluxo sanguíneo. O produto mais o edema deu problema. Tá? Então não adianta, nesse caso, massagear devagarinho para espalhar o produto e tal. Cara, tá com oclusão vascular, massagem não vai adiantar. Só se for uma oclusão muito significante. Se for uma oclusão, uma compressão insignificante que tem ali por causa do edema e tal, não vai causar problema, né? Uma oclusão que tu nem vai saber que ela existiu. Quando chega num grau que tu consegue perceber num exame de imagem, numa consulta clínica, com testes compressivos, é uma complicação séria. Não vai ficar fazendo massagem. Minha opinião, tá? Sei que alguns discordam. Pega e põe hialuronidase. Ah, mas eu vou perder todo o produto. Preenchedor que custa 300, 400, 500 reais, 600 reais, 200 reais. Paga 2 sessões de hiperbárica no máximo. E se tu foi negligente com o teu paciente, não fez o que era para fazer, tu vai pagar muito mais que isso na justiça. Na minha opinião, perder um preenchedor num caso desse é muito barato. É de graça. Perto da dor de cabeça que é se tu ficar com o teu lábio torto, com um buraco no lábio, com o lábio manchado, isso aí não é nada. Tá? Então não pense em 2 vezes. Tira o produto, remove, aguarda a cicatrização do lábio e aplica de novo. Não vai se queimar com o teu paciente, não vai causar um problema, ser negligente por causa de 300, 400 reais. Tá bom? Então aplicamos a hialuronidase guiada, coisa mais linda do mundo, uma das imagens mais bonitas que eu já vi na minha atuação profissional, que é ver a cânula entrando próximo daquele depósito de material, aplicando a enzima e o produto indo embora. Então aplicamos coisa de 2, 3 minutos nos 2 lados do lábio e logo após a aplicação de hialuronidase, tá aqui, ó, a outra imagem. Fluxo arterial até tá com mais fluxo do que o normal, tá? Porque a hialuronidase tem essa propriedade também. Então tá tudo lindo, maravilhoso. Laudo do Dr. Juan mostrando o pré, né, antes de fazer a intervenção, que estava com provável mecanismo compensatório de um lado da face para com o outro, que notou a amputação do fluxo naquela região de queixa do paciente, de dormência, então realmente estava comprimido. Esse é o antes e depois do lábio. Vocês podem perceber que não tem muita diferença do lábio ali. Né? O lábio está praticamente do mesmo tamanho, a quantidade foi muito pouca. Foi pouco produto. Então, mesmo assim, pouco produto no lugar errado, também pode comprimir. Não é só colocando 2 ml no lábio, é no lugar errado. Próximo à artéria. Então, a anatomia é muito importante. É extremamente importante. No mundo ideal, a gente vai ter um profissional excelente no nosso consultório, com aparelho de primeira geração igual o Dr. Juan, e vai fazer o mapeamento pra gente das artérias, para saber onde está, para saber se está tudo legal. Mas enquanto essa realidade não chega para muitos profissionais, a gente segue estudando anatomia, segue treinando, fazendo curso, estando aqui num congresso de ponta com profissionais maravilhosos para diminuir consideravelmente esse tipo de problema. E se tivermos esse tipo de problema, que a gente saiba identificar, prevenir e tratar as complicações. Porque qualquer coisa que a gente faça na vida pode ter complicação. Fazer uma anestesia pode dar uma complicação. Atravessar a rua pode dar uma complicação, né? Então tudo que a gente faz pode ter complicações. Mas a gente tem que saber identificar, tratar, prevenir. A gente não pode ser imprudente, não pode ser imperito, não pode ser negligente. Aí a gente tem que receber o paciente e entregar ele melhor do que a gente recebeu. Essa é a nossa obrigação como profissional. Então, depois que a gente fez a intervenção, esse é o laudo, né, que foi realizado a varredura do local, expressiva redução, ou seja, removeu quase tudo, deve ter ali um pontinho ou outro, um resíduo ou outro, e o fluxo da artéria está habitual, né, tá bacana, recuperou em todo o seu leito, inclusive notando esse easing, né, que é o ato de o sangue está numa velocidade diferente, ele está indo para um lado com força, está tendo refluxo.
Então tava uma festa da oclusão ali. Tava tudo jóia. Essa é a foto de alguns dias após a aplicação. Essa paciente era de outra cidade, o profissional que fez, a gente não conversou porque não era habilitado. Enfim, eu não tinha uma comunicação tão boa com a paciente, não podia ver ela todos os dias. Então a gente trocou mensagem ali por foto, né? E ela mandou essa foto depois de uns 3, 4 dias, mais ou menos. E tinha ali uma sequelinha. Ela ficou com um pouco de dormência no lábio ainda, ficou com algumas sequelas. Eu não acompanhei, eu realmente tratei ela da melhor forma que eu poderia tratar. Como vocês puderam perceber, diferente daquela que eu tratei há alguns anos, a gente teve outro recurso, que foi o ultrassom com Doppler. Eu quero deixar isso muito bem claro. Essencial, vai ser uma realidade na ROF, vai chegar o dia que todo mundo vai ter que ter para planejar procedimentos de alto risco, igual foi o raio-x para os dentistas, né? Antes era um ou outro que tinha, depois todo mundo teve, barateou e hoje é essencial até para fazer uma restauração, né? O diagnóstico é tudo, cara. Então isso aqui vai ser uma realidade, eu torço muito que todo mundo consiga ter um ultrassom ou que todo mundo tenha um profissional para planejar contigo aí o teu procedimento, para oferecer mais segurança para o teu paciente, previsibilidade, para ter um procedimento de qualidade de ponta, porque a gente está sim habilitado, a gente está preparado para resolver, a gente é capaz, não é só determinadas classes que são, tá? Ninguém pode pisar em cima da gente como dentista e como profissional. A gente é profissional, a gente é habilitado, nosso conselho permite, a gente vai correr atrás, vai fazer e vai tratar se der complicação. Ah, mas deu uma outra complicação que, né, evoluiu e precisa de um profissional que não sou eu. Cara, quando tu faz uma extração dentária que complica, que dá uma complicação que tu precisa de um bucomaxilo, por exemplo, para fixar uma placa, sem problema nenhum a gente tem que encaminhar. Quando tu vai fazer uma restauração e tu não trata canal, por exemplo, e tu perfura o canal, né, fazendo essa restauração, vai precisar de um dentista endodontista. E não é demérito nenhum pra gente encaminhar para outro profissional para que trate essa complicação. Então a gente, como profissional, tem que andar de mão dada. Todas as classes. Médico, dentista, enfermeiro, acredito que agora os biólogos também podem, né, realizar procedimento, fisioterapeuta, enfim, todas as classes, biomédicos, farmacêuticos, enfim, todas as classes que podem, que são habilitadas, tá? Não estou muito por dentro desse assunto, posso ter falado alguma classe que ainda não está, mas todas as classes têm que andar de mão dada, todo mundo tem a contribuir, cara. Todo mundo, um entende mais de pele do que o outro entende mais de face, o outro entende mais de medicamento, o outro entende mais de complicação, mas todo mundo entende. Todo mundo é ser humano e consegue aprender. Ninguém aqui é um animal que não entra na cabeça o tratamento. O tratamento, a conduta, o estudo, o preparo profissional vai muito além de o que ele é. Se ele é dentista, se ele é médico, se ele é enfermeiro, do que ele é. É muito mais de como profissional é, como pessoa, de buscar conhecimento, de buscar atualização, de saber até onde é possível ir, de não arriscar se não sabe, de não ser imprudente, de não ser imperito, de não ser negligente. Então é sobre isso que a gente fala. Bom, já fiz um podcast aqui de classe profissional. E a última foto desse caso que eu acompanhei é de 36 dias. Aqui já tem uma mancha no lábio, não sei em que grau ficou a sequela, mas acredito que seja uma sequela muito menor que se tivesse deixado a coisa andar sem a intervenção. Essa deformidade que ela tem no lábio não foi causada pelo preenchimento, eu acredito, tá? Ela tem isso desde sempre, se eu não me engano. Então a gente consegue, né, perceber muito claramente os sinais. E quando a gente não percebe, o que a gente tem que fazer? Ultrassonografia. Se você não faz, procure um profissional que faça. Aqui na nossa região, o Dr. Juan ele atende de Rio Grande do Sul, Santa Catarina, faz um mapeamento facial bizarro de excelente, é muito bom, a gente consegue ver pequenos detalhes. Ele é um profissional que eu confio muito e indico para vocês, o Juan. Tá? É isso, galera, acabou a nossa aula. A nossa aula de oclusão vascular em preenchimento labial. Espero que eu tenha contribuído com você em algum aspecto.
para a identificação, prevenção e tratamento dessa intercorrência tão temida, uma intercorrência que a gente não quer que aconteça, mas que se acontecer, a gente está preparado para tratar, independente de o que você é na sua classe profissional. Esse é meu contato, @teudentista, meu Instagram. Eu vou adorar receber vocês lá, trocar uma ideia. Gabriel, eu faço assim, eu faço assado, o que tu acha disso? Cara, eu faço isso todos os dias. Faz mais de 3 anos que eu ajudo pessoas todos os dias. Enquanto eu tô dando conta, não tô cobrando. Inclusive, eu gosto muito porque eu aprendo, vocês aprendem, eu contribuo, faço uma coisa uma coisa boa para a tua vida, tu faz uma coisa boa para mim, a gente se soma, né? O telefone da clínica para contratar para curso, enfim, atendimento ali é o 48 999 10 0560 e o meu e-mail é gabrielsdmatos@gmail.com. Se tu quiseres, eu posso te mandar essa aula pro teu e-mail também, tá? Aí a fotinho com o nosso querido Trovão, que a gente fez um congresso junto lá em Mendoza, na Argentina, congresso da Renova, muito bom, em setembro do ano passado. Então fica aí a nossa homenagem ao Dr. Trovão, a toda a família, um grande abraço, né, a Carol. Meus parabéns para a empresa que encabeçou esse projeto, que fez acontecer esse projeto, reuniu profissionais do Brasil inteiro, profissionais de ponta, que estão aqui contribuindo com uma aula que eu tenho certeza que vai ser muito boa para homenagear o nosso querido Trovão. Muito obrigado. Qualquer dúvida, me procure no Instagram. Eu vou ter um prazer imenso em te ajudar, em trocar uma ideia contigo. Valeu!